Bom dia, meus queridos. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar vendo a transição da velha aliança para a nova aliança. Nós vamos estudar no livro de Isaías o momento ali em que Deus rejeita a lei dos sacrifícios de animais pelo pecado para que pudesse entrar o convite da graça. E isso nós vamos ver no capítulo 1 de Isaías, do verso 10 em diante, que diz, vamos ler. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma. Prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Você pode ver que Deus está comparando o seu povo com o povo de Sodoma e Gomorra. Um povo sem escrúpulos. Eles estavam agora abominando a lei dos sacrifícios de animais pelo pecado. E aí diz, de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes em meus átrios? Ele está perguntando ao povo, quem pediu para eles vir desonrar o Senhor com suas ofertas? Porque as ofertas que eles estavam trazendo agora eram de animais doentes. E isso era inaceitável diante de Deus. E aí Deus continua dizendo, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que você viu? Ele disse que não pode suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é um ajuntamento solene? Nós vamos ver no livro de Levítico, no capítulo 23, do verso 37 em diante, que diz, são estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Ou seja, tinha um dia determinado para essas festas. E ele diz, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. O que ele está dizendo? Olha, as festas fixas do Senhor estão além dos meus sábados. Mas quando essas festas se davam no dia de sábado, formava aí uma solenidade. E o sábado estava sendo profanado com aquelas ofertas de animais doentes. É o que o Senhor está rejeitando. E aí ele continua no livro de Isaías dizendo, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansada de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, eles estavam igual o povo de Sodoma e Gomorra. Eles não respeitavam mais aquela lei que Deus fez com eles, de trazer para a oferta pelo pecado um animal sadio, sem mancha, sem nenhum osso quebrado. Todos nós conhecemos essa lei. Mas eles estavam profanando os átrios de Deus, pisando os átrios de Deus com aquelas ofertas de animais doentes. E hoje também o povo estão pisando nos átrios de Deus com sua religião doente. Nós temos que entender que na Bíblia existe dois mundos, o mundo literal e o mundo espiritual. Mas as pessoas materializam tudo e ficam sem entender a parte espiritual, que é a que nos convém entender. Então, se você for agora para o livro de Malaquias, vamos ver aqui o que vai falar a respeito desse sacrifício de animais. Aqui ele diz no primeiro capítulo, no verso 1, o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E Deus responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja,
Deus está dizendo para ele o seguinte: olha, vocês estão considerando a minha mesa, o meu altar, algo desprezível, porque vocês estão trazendo essas ofertas de animais doentes. E ele continua dizendo: quando trazeis o animal cego para mim, para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Agora Deus se ira tanto que diz: olha, essas suas ofertas, ofereçam para seus amigos, para os governadores, para os homens, e vamos ver se eles vão ser favoráveis a vocês. Será se eles vão aceitar? Imagine Deus. E ele continua dizendo: agora, pois, suplicai a favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus queridos, o que nós vimos aqui é que os homens estavam profanando os atos de Deus com seus animais para oferta, animais doentes, e Deus não aceitou mais esse sacrifício. Por quê? Porque era chegado o momento do convite da graça. Mas nós vamos continuar entendendo estes sacrifícios. Vamos para Salmos 40 e vamos ver o que vai falar a respeito dessa rejeição. Aqui no Salmo 40, do verso 5 em diante, que diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e delas falar, mas são mais do que se pode contar. E agora ele vai falar: sacrifício e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos. O que quer dizer abriste meus ouvidos? Meus queridos, é que quem estava ali era o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo agora sabe que chegou o momento da sua manifestação ao mundo. Ele tinha que ser manifestado. Agora, com a rejeição do sacrifício, ele diz para o Pai: abriste meus ouvidos, como se estivesse dizendo: Pai, estou ouvindo. Eu sei, chegou a hora para que seu filho seja manifestado ao mundo. Em outras versões diz: abriste minhas orelhas. Mas nessa diz: abriste meus ouvidos. Em outras versões furaste minhas orelhas. Então, e ele continua: holocausto e oferta pelo pecado não requeres? Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O filho agora, o Espírito do Filho diz: Pai, estou ouvindo. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Se você for para o livro de Lucas, no capítulo 24, vamos ver lá o que diz. É Lucas 24, que diz, procurando aqui, um momento. Em Lucas 24, fala a respeito disso e diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É disso que ele está falando. Abriste meus ouvidos, eu sei, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Por isso é dito aqui em Lucas que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora, meu querido, se nós for para o livro de Hebreus, vamos lá para o livro de Hebreus, para o capítulo 10, olha o que ele vai dizer. Prestem bem atenção. No capítulo 10, do verso 4 em diante, nos explica por que esses sacrifícios de animais pelo pecado foram rejeitados. E ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecado, diz o Espírito. No verso 5 diz: por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Meu querido, nós temos que entender uma coisa. Quando Deus rejeitou os sacrifícios de animais, é porque aquele sacrifício não aperfeiçoava ninguém. Eles não aperfeiçoavam a mente daqueles que prestavam culto.
E era necessário que viesse um sacrifício que pudesse remover o pecado do povo de uma vez por todas, purificando o espírito de todos. Por isso é que o Espírito diz: sacrifício e oferta não quiseste pelo pecado, antes um corpo me formaste. Que corpo é esse? Aqui trata-se do corpo de Cristo. Porque era necessário que ele fosse crucificado para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Porque os sacrifícios de animais não perdoam pecado, não purificam o pecado de ninguém. Mas com a vinda do seu Filho, nós seríamos purificados. Por isso, o Espírito de Cristo diz aqui: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, para que eu possa ir para a cruz, morrer pelo pecado de vocês. Porque não se pode crucificar o Espírito numa cruz. Ele precisava ser manifestado, ele precisava ser materializado. Por isso é que diz em João: e o Verbo se fez carne. Então, meu querido, mas nos originais está o verbo se tabernaculou, ou seja, Cristo é o tabernáculo da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aqui diz: não te deleitaste com holocausto, oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no livro, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Você pode ver lá no Salmo 46 e 8, que são estas mesmas palavras. Aqui está repetindo, tanto é que ele diz, depois de dizer como acima, lá nos Salmos: sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é isso? Com a vinda de Cristo, a lei dos sacrifícios de animais foi cumprida. Não precisamos mais de sacrifício de animais. Por isso ele diz: remove o primeiro, que era a velha aliança, para estabelecer a segunda aliança, que é o Espírito de Cristo em nós. Cristo agora é o ministro da nova aliança. Por isso ele diz: remove o primeiro pacto para estabelecer o segundo pacto. Então, meus queridos, por outro lado, você pode entender o seguinte: aqui tem um duplo entendimento. Porque Cristo também disse para seus apóstolos: olha, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Podemos entender que remove o primeiro, que seria Cristo levantado da terra, para estabelecer o segundo, que é o Espírito Santo, que está nos conduzindo para Deus. Então, meus queridos, a Bíblia nós temos que entender de forma espiritual. Quando aqui no capítulo 10, do verso 4 e 5 em diante, fala do corpo formado, este corpo era o corpo de Cristo para que ele pudesse ir para a cruz, para que ele tivesse seu corpo oferecido pelo pecado, aniquilando aí o pecado de uma vez por todas, coisas que os sacrifícios de animais não faziam. Por isso, ele diz que ia fazer isso porque é impossível que o sangue de touros e bode remova o pecado. Então, ao Espírito de Cristo entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, para fazer a vontade do Pai, que era morrer na cruz, como está aqui em Isaías 53. Vamos ver o que ele diz aqui. 53, ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, terá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Se você voltar para o livro de Hebreus, olha o que ele vai dizer. Aqui também no capítulo 10 de Hebreus, ele vai falar a respeito desta vontade. Ó. E ele diz: e é nesta vontade é que temos sido
santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Essa é a vontade do Senhor. Que seu Filho morresse para que nós fôssemos aperfeiçoados por Ele. Então, meus queridos, aqui é a transição da velha aliança para a nova aliança. O Espírito de Cristo, lá nos Salmos, diz: abriste meus ouvidos, ó Pai, eu estou entendendo, eu sei, chegou minha hora. E aí no livro de Hebreus ele diz: por isso, ao entrar no mundo, você me formou um corpo para que eu possa morrer na cruz pelo pecado do seu povo. Nós temos que entender essas coisas. E aí, lá no livro de Isaías, no primeiro capítulo, como eu li, mas eu não li onde se dá o convite da graça, vamos ver. Aqui em Isaías 1, também é dito. No 1:18, Deus diz: vinde, pois, arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. O que ele está dizendo? Como ele rejeitou os sacrifícios de animais, porque as pessoas estavam pisando os átrios do Senhor com suas ofertas doentes, aquele sacrifício não era mais aceito pelo Senhor, estava chegando o momento da manifestação do seu Filho para perdoar nossos pecados de uma vez por todas. Ele diz: olha, calma, purifique vossas mãos, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Ou seja, arrazoemos, vamos negociar, estou aqui para perdoar teus pecados, por meio da oferta do corpo do seu Filho. Então, meu querido, nós não podemos jamais materializar a palavra de Deus e pregar só de forma literal. O que nos interessa é a forma espiritual que está por trás do mundo literal. É bom que todos tenham esse entendimento, procurem analisar, para que a palavra de Deus seja algo frutífero em você e não infrutífero. Mas se você não entende de forma correta, sua fé é vã. Então, meus queridos, por causa desta passagem de Isaías, primeiro aqui é onde ele diz: não continueis a trazer oferta vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. Quando outras denominações vêm falar a respeito do sábado para nós, eles vão falar o que está escrito lá em Colossenses: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova, dia de festas ou sábado. Mas por que é que Deus diz para ninguém se julgar por causa do sábado lá de Colossenses? Porque esse sábado estava sendo profanado pelos sacrifícios de animais doentes. Eles têm que entender isso. Não é Deus rejeitando o sábado, é abolindo o sábado. Não, longe disso. O que ele está dizendo para os judeus, para que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Porque isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Não, porque o que tem que vir agora é algo puro pelo Espírito de Cristo em nós. E não por sacrifícios de animais doentes no dia de sábado, o qual profanava o sábado, que era o que os judeus estavam fazendo. Então, fica aí, quando alguém vier querer argumentar com você essa passagem, você pode ir para Isaías 1, que lá vai dizer que Deus estava rejeitando aquele sábado porque ele estava sendo profanado pela oferta de animais doentes pelo pecado. Você está entendendo? Então, eu creio que já dá para vocês tirar um discernimento acompanhando aí as passagens bíblicas e um pouco do que eu falei. Eu não, a palavra de Deus, que eu não falei nada de mim mesmo, mas fique com Deus e aguardem o próximo vídeo.